Deixar todos os seus problemas de lado, todas as coisas que você passou hoje, que você deixe para trás, tá? E que você possa se conectar 100% com o Senhor, que você possa estar aqui para poder falar com Deus, para você poder ouvir o Senhor e para que você possa ser tocado por Ele, para que você possa sair daqui transformado, sair daqui melhor do que você entrou, né? Esse é o momento que a gente separa para Deus. Então sejam todos muito bem-vindos aqui hoje, que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, viu? Eu não sei se a gente já começou a transmissão online também. Você que está em casa, se você está nos vendo aí, seja muito bem-vindo também, que o Senhor te abençoe, que você também possa separar o seu tempo, para que você possa fechar todas as abas que estão abertas no seu computador, ou se você está assistindo na televisão, né? Eu prefiro assistir até na televisão, mas tira todas as distrações, sabe? Se você está com alguma outra coisa ligada, desliga. A gente faz tanta coisa durante a semana, a gente é levado a pensar em 5, 10, 20 coisas ao mesmo tempo. O tempo inteiro a gente faz isso, né? A gente tem que resolver várias coisas ao mesmo tempo. É família, é trabalho, é saúde, é tanta coisa. E eu quero te convidar hoje a desconectar disso. Se você está aqui ou se você está em casa, desconecta das outras coisas, sabe? O seu Deus merece um tempo só para Ele. Merece um tempo para você se dedicar total e completamente, que a sua alma, o seu corpo, o seu espírito estejam completamente ligados a Ele. Porque hoje é um dia dele falar com você profundamente. Amém? Quem são as pessoas que estão aí, vida? Dê as boas-vindas para quem está online. Amém. Eu devo estar aparecendo aqui, senão vocês estão ouvindo minha voz. Boa noite para quem está aqui com a gente. Boa noite para todo mundo que veio aqui pessoalmente, sejam muito bem-vindos. Boa noite para você que está acompanhando a gente aí na internet. Margarida e Clóvis, senhores meus pais, um beijo para vocês. Maria Rosa, Dalva, sejam muito bem-vindos, a paz do Senhor. Edna, olha, muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando, obrigada para o pessoal da igreja também estar aqui nos comentários, pastora Lenita, pastor Leonardo, Davi, que bom que todos vocês estão aqui, Natalice, Damasceno. Natalice é a... Não, Natalice não é alguém da família do Léo, que foi para o Natalice, ou estou enganada? Não? Não é não, estou enganada. Agora que eu queria acertar para falar o nome, errei. Beijo para você, Natalice, seja boa noite, seja bem-vinda, boa noite para você. Desculpa confundir você com outra pessoa aqui. Se sinta muito abraçada. E, lembrando que se você está vendo esse culto aqui pela internet, compartilha. Manda nos grupos de WhatsApp, coloca no seu Facebook, avisa a tua família. Olha, uma dica que eu dou para você que está assistindo em casa e que consegue fazer isso, ou então você chama um neto, uma neta para fazer isso para você, coloca o culto na tua televisão. Eu, quando estou assistindo em casa, eu coloco na televisão, é uma delícia assistir na televisão, o som invade a casa toda, o louvor invade a casa toda, é muito gostoso. Uma dica, se você não sabe como fazer isso, pergunta para uma pessoa mais nova que está aí do seu lado. No caso, eu também preciso de ajuda, então eu sempre peço para alguém mais novo que está do meu lado para colocar Normalmente na esse mais televisão. novo sou eu. Ela pede a minha ajuda e eu coloco na internet. Quando a gente não consegue, a Ana consegue. Antes da gente começar o nosso louvor hoje, né? Eu quero fazer uma oração por vocês todos. Uma oração por vocês que estão aqui e por vocês que estão em casa. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração nesse momento. Senhor, eu te apresento agora, Pai, cada pessoa aqui, cada pessoa em casa. Ô Pai, vá ao encontro de cada um. O Senhor conhece os corações, o Senhor conhece a mente, o Senhor conhece cada pessoa aqui, as suas dificuldades. Pai, cada pessoa dessa está aqui agora na sua presença, Senhor, para ouvir de Ti, para Te adorar, para se conectar contigo, Pai. E eu peço que o Seu Espírito Santo esteja conectado com cada um de nós, que o Senhor tire todas as distrações, todas as preocupações, todas as angústias, todas as tristezas. Haja na vida de cada um, Pai, que nós possamos sair daqui completamente transformados, melhores, mais próximos de Ti, cheios do Seu Espírito, Senhor. Pai, o nosso coração seja um coração cheio de Ti, cheio das coisas do Senhor, Pai. Nossa mente seja uma mente cativa a Ti. Eu Te agradeço, Senhor, e eu declaro cada pessoa aqui transformada pelo Espírito Santo de Deus e pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Sejam muito bem-vindos vocês que chegaram agora aqui também no culto online. Queria que você fechasse os seus olhos, nós vamos agora louvar a Deus. Senhor, recebe os nossos louvores, a nossa adoração. Pai querido,
Nós estamos aqui para te louvar em espírito e em verdade. Recolhe, Senhor, todas as nossas lágrimas, aquilo que nós choramos durante esses últimos dias. O Senhor sabe a luta que cada um de nós passa aqui, Senhor. Eu não sei como cada um chegou até aqui hoje, mas nós temos as nossas feridas, das batalhas que nós tivemos que lutar nessa semana. O Senhor sabe, Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. Nós vemos aqui, Senhor, para receber ainda mais do Teu amor, da Tua palavra, de tudo que o Senhor tem para nós. Mas eu sei que se o Senhor tocou no meu coração para tocar esse louvor agora, para iniciar esse culto, é porque muitas das pessoas que podem estar aqui agora, ou assistindo, ou aqui presencialmente, podem estar com os corações feridos por algum motivo, a alma calejada, Senhor. Às vezes os olhos inchados de tanto chorar, o Senhor conhece os nossos corações. Então, Pai, que eles possam sentir o Teu amor agora, a Tua acolhida, saber que o Senhor é quem cuida, e o Senhor é quem diz, eu não durmo, eu cuido de você o tempo todo, não se preocupa, deixa comigo. Então, que eles possam realmente, Senhor, sentir no coração, fala conosco, Pai, cada um de nós precisa de um cuidado, de um colo, de um carinho nesse momento. Receba, Senhor, a nossa adoração, porque só o Senhor é o nosso Deus. Só o Senhor é o nosso Deus invencível e poderoso e capaz de curar todas as nossas feridas. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse louvor, ele diz assim, sabe? Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você. Então, como eu disse na oração, eu não sei porque você chegou, como você chegou até aqui hoje, como que você está se sentindo. Mas se Deus colocou esse louvor aqui, e olha, ele me incomodou muito para colocar aqui. O Espírito Santo falava assim, eu tirava esse louvor da lista, o Espírito Santo falava, coloca. Eu tirava, o Espírito Santo falava, coloca. Então, é para você, para curar alguma ferida aí, para você saber que Deus está cuidando. Amém? Você pode continuar sentado, porque esse louvor é para receber. E depois disso eu convido você, no segundo louvor, a ficar em pé e agradecer ao nosso Deus e festejar a nossa vitória. Amém? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo e você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus
distância e vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que tudo vai passar. Amém. Eu sei que às vezes é difícil ouvir esse louvor falando para você não chorar e não chorar. Mas Ele é o nosso Deus. Ele é um Deus que é grande, que é invencível. E por mais que a gente derrame as nossas lágrimas, depois a gente tem que se levantar, lembrar que Ele nos ama e que muita gente nos ama também. E que tudo vai passar e que a vontade dEle vai ser feita, amém? Então eu peço para você levantar agora nesse momento. Até como um ato profético, sabe? Depois que você já derramou as lágrimas que tinha que derramar, para você declarar que Ele é o teu Deus, que Ele é grande, que Ele é invencível, que Ele é a cura, que Ele é o poder e que Ele é o nosso Deus. Amém? Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, a cinza nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande é o poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual a Deus. Ele é grande, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco,
nosso Deus que nos levanta, nos suporta, nos dá vigor e nos dá força, mesmo quando a gente pensa que nada mais vai dar certo, Ele vem com aquela vitória e nos surpreende, amém? Porque é assim que Ele age, sabe? Às vezes eu fico pensando assim, se Deus fosse pelo óbvio, ou por tudo no tempo que a gente queria, nem sempre a gente daria toda a honra e toda a glória a Ele. Mas quando Ele nos surpreende, faz com que a gente saiba que Ele é Deus, Ele é o nosso Deus. E você pode declarar que você vê a glória dEle hoje aqui, e que você pede o poder dEle sobre você, e que os céus abertos hoje vão contemplar o amor descer nesse lugar. Amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tomar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém, aleluia. Glórias a Ti, Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Pai querido, por mais que nós choramos aos Teus pés, nós sabemos que a vitória é nossa, por isso nós somos felizes em Ti, Senhor. A Tua alegria, Senhor, é a nossa força, e a nossa alegria é a demonstração da nossa fé, Senhor, pelo Teu agir. O Seu Espírito nos mantém de pé, o Seu Espírito nos dá força, o Seu Espírito nos dá força para louvar. Independentemente de como esteja a nossa situação financeira, nos relacionamentos, na escola, o que quer que esteja acontecendo nas nossas vidas, nós declaramos aqui que somos adoradores incondicionais ao Teu nome, Senhor. Obrigada por mais uma noite na Tua presença, Senhor. Obrigada por inundar as nossas vidas com Teu amor e o Teu poder. Nós já Te agradecemos, Pai querido, por essa noite. Senhor, eu peço que abra as nossas mentes, Pai, para receber a palavra de hoje. Senhor, abra o entendimento, Senhor, abra o coração, para que nós possamos saber que o Senhor está falando conosco naquele momento e mudar o que precisa ser mudado e transformar o que precisa ser transformado em nós, Senhor. Eu venho pedir e peço para que os irmãos que estejam aqui estendam as mãos para o pastor Bruno, Senhor. Eu venho pedir, interceder
para que o pastor Bruno hoje, Senhor, seja usado por Ti. Senhor, diminua ele, para que o Seu nome seja glorificado aqui nesse lugar. Mas proteja o Bruno, Senhor. Erga muralhas de fogo ao redor dele, de tudo que é dele, da família dele. Ele está aqui, Senhor, dizendo: eis-me aqui, Pai. Estou aqui para fazer a Tua obra. Abençoa, Pai querido, que as palavras que saiam da boca do Bruno sejam totalmente inspiradas pelo Teu Espírito Santo de Deus. Que ele possa ser usado tremendamente aqui neste lugar. Aumenta a unção do Bruno agora nesse momento, Senhor. Unção dobrada, unção renovada. Um renovo para o Teu filho, para o Teu servo que está aqui no Seu altar. Senhor, eu te peço, abençoa a todos nós. Abençoa o nosso entendimento, abençoa, Senhor, para que nós possamos ser agentes transformadores e que tudo que nós possamos receber aqui, nós possamos transbordar e inundar as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, Senhor. E fazer o que o Senhor pediu para que nós possamos espalhar a Tua palavra, que nós possamos ser inundados hoje, como se estivéssemos saindo da piscina, Pai, porque todas as pessoas que nós passarmos perto também serão tocadas, também serão molhadas com a Sua água, com a Sua vida, com o Teu poder, com o Teu fôlego, Pai. Nós já Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Podem se sentar, irmãos. Glórias a Deus. Obrigado, Pai. Hoje eu fiquei emocionado com o louvor. Deus tocou muito no meu coração. Irmãos, antes de nós começarmos a pregação de hoje, eu quero fazer uma oração pelas crianças que estão descendo, já estão indo para a salinha, mas eu oro por eles de daqui. Volta. Venha cá, porque eles são o futuro da nossa igreja, né? E a gente tem sempre que pedir a Deus para cuidar deles, para que o Senhor possa abrir o entendimento deles, possa fortalecê-los nos seus caminhos, né? Venham aqui, que Deus abençoe muito vocês. Senhor, eu Te apresento agora, Pai, todas as crianças dessa igreja, as que estão aqui no altar, as que não vieram hoje. Eu Te apresento também as crianças que estão em casa, Senhor, com suas famílias, assistindo esse culto de hoje. Ô Pai, o Senhor fala que nós devemos cuidar deles com muito carinho, com muito amor. E eu Te peço, nos instrui. Senhor, nós somos imperfeitos quando nós criamos as nossas crianças, quando nós educamos aquelas crianças que estão ao nosso redor, sejam os nossos filhos, sejam pessoas que o Senhor coloca para que nós possamos cuidar. Mas o Senhor é perfeito. Eu Te peço que o Senhor cuide de cada um deles, que o Senhor cuide do caminho deles. Onde quer que eles estejam, Pai, eles estejam cheios de Ti. Afasta tudo que não é seu da vida deles, Senhor. Que eles possam ser homens e mulheres de Deus, cheios do Seu amor, cheios do Seu entendimento, cheios do temor a Deus, Pai. Abençoa cada um deles e abençoa as pessoas que cuidam deles. Os capacite também, Senhor. Eu Te agradeço pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Podem ir. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero os convidar a abrir as Bíblias de vocês no livro de Provérbios, no capítulo 21. Nós vamos ler os versículos 2 e 3. Provérbios 21, 2 e 3. Alguém coloca aí também no YouTube, por favor, para que as pessoas que estão acompanhando o culto online também possam abrir as suas Bíblias. Se você não tem Bíblia, no final do culto, procura um de nós, que a gente dá um jeito de resolver isso, porque não vai ser por falta de Bíblia que você não vai conhecer a palavra do Senhor, tá? Então, você nos procure ao final do culto. Aqueles que encontraram, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Provérbios 21, versículos 2 e 3. Se você está sem Bíblia, senta do lado de alguém, dá uma olhada com a pessoa que está perto de você. Se você quer ficar mais no seu cantinho, fecha os seus olhos e só contempla. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Amém? Podem se sentar, irmãos. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso que a gente leu agora em Provérbios, e tocou muito o meu coração quando o Senhor mostrou o que é que a gente ia falar hoje, sobre o que a gente ia falar, porque eu já passei por um processo de reconstrução muito grande nos caminhos de Deus, né?
As pessoas que me conhecem há mais tempo sabem disso. Então, talvez até seja por isso que quando a pastora estava louvando o primeiro louvor, eu senti tanto, eu me emocionei muito, porque eu lembrei o momento da minha vida em que eu precisava demais sentir aquele amor. E eu não sentia o amor de Deus, não porque Ele não existia, não porque Ele não estava próximo de mim, mas porque eu tinha fechado os meus olhos e os meus ouvidos para poder ouvir e enxergar e sentir aquele amor de Deus. E talvez você, às vezes, tenha feito um pouco isso nos seus caminhos. E todas as vezes que a gente está falando sobre batalhas espirituais, sobre reconstrução, sobre momentos que nós precisamos passar nos caminhos do Senhor, alguém, em algum momento, fala para nós assim: olha, é preciso que você faça jejum e oração. São as suas armas espirituais, que você jejue, que você ore. Né? E realmente, eu faço muito isso. Todas as vezes que eu estou passando por algum problema, alguma batalha espiritual, eu faço um jejum e faço oração. Né? Só que hoje eu quero falar de outras questões. Mas antes, deixa eu te dizer por que é que a gente faz jejum e oração quando a gente está passando por alguma coisa. Primeiro que a gente ora porque a gente se reconhece como pequeno e como fraco. Porque quando você ora e pede para Deus resolver alguma situação na sua vida, é você dizendo a Deus: Pai, eu não dou conta, eu sozinho não sou capaz de fazer isso. Faz isso por mim, Pai. Quando a gente pede milagres, é porque a gente está dizendo: Senhor, eu não só sei que eu não dou conta, como eu acredito que o Senhor é um Deus de milagres, por mais que essas portas sejam impossíveis de serem abertas, ou esses caminhos de serem atravessados, sabe? E quando a gente jejua, o que a gente está dizendo é o seguinte: a gente está olhando para o nosso ser, e você que não sabe, nós somos um mesmo ser com 3 partes, né? Nós temos corpo, alma e espírito, né? Nosso corpo, nós somos o único ser que vive o mundo físico e o mundo espiritual ao mesmo tempo. Né? O nosso corpo está aqui, no mundo físico, a gente vive com ele, a gente está no mundo com o nosso corpo físico. Né? A nossa alma, ela guarda os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos eles mudam o tempo inteiro. Né? Tem hora que a gente está com raiva, tem hora que a gente está triste, tem hora que a gente está feliz. E se a gente for dominado pela nossa alma, a gente é um ser inconstante. Você vive em uma eterna montanha-russa, sabe? Porque hora você está deprimido, hora você está alegre, hora você está muito triste, hora você está exultante, está pulando, está feliz demais com a vida, tal. A alma é assim. E a nossa alma também é cheia de cicatrizes, sabe? Porque ela guarda os sentimentos, e alguns sentimentos machucam. E a gente vai guardando na nossa alma. Então, a nossa alma fica toda fragmentada, sabe? Cheia de cicatrizes, assim. Ou seja, ela não é a melhor coisa para dominar você, para poder fazer com que você siga a sua vida, né? E o seu corpo está no mundo, né? O seu corpo tem os desejos da carne, o seu corpo tem todas aquelas coisas que são da carne, que a palavra fala que as coisas da carne são coisas pelas quais a gente não deve seguir a nossa vida, né? O que significa que a gente tem que colocar o nosso espírito acima disso tudo, né? O nosso espírito é que é cheio de bondade, cheio de amor, ele tarda a irar-se, né? Ele é manso, ele é calmo. A Bíblia também fala sobre isso, que são os dons do Espírito. Né? Então, quando você jejua, o que acontece na sua vida é que você está colocando a sua carne, que é o seu corpo, submetida ao seu espírito. Você está dizendo: olha, a carne não é o mais importante. E nesse momento você começa uma batalha, né, entre a sua alma e o seu espírito, porque a sua alma fala: eu não aguento mais, eu estou com fome, não devia estar fazendo isso, porque ela faz isso, né? E você vai trabalhando o seu espírito. E o jejum e a oração, eles andam juntos, porque quanto mais você ora, mais você liga o seu espírito ao Espírito de Deus. E realmente é poderoso, e a gente tem que fazer isso o tempo inteiro, sabe? A gente deve agir assim. Esse é o nosso modo de sermos espirituais. Mas o que está dizendo ali em Provérbios é uma coisa além disso. Provérbios está dizendo o seguinte, que os sacrifícios, ele não diz que os sacrifícios não são importantes, mas ele está dizendo que mais importante do que os sacrifícios é a justiça e o juízo de Deus, porque eles têm que ser feitos. A justiça de Deus, ela precisa acontecer. O juízo de Deus precisa acontecer, porque a palavra de Deus, ela é tão eterna, ela é tão infalível, que ela precisa acontecer mesmo quando Ele precisa fazer algo conosco. Então, se Ele diz que, à medida em que a gente age, então, por exemplo, se você não está honrando o teu pai e a tua mãe, e você não prolonga os seus dias na terra,
Sabe? Então, são coisas que a gente precisa aprender e os juízos dele precisam ser feitos. E ele começa ali no versículo 2 dizendo assim, que os caminhos do homem são retos perante o homem. O homem acha que os caminhos dele são retos. A gente nunca acha que a gente está errado, salvo em algumas raras exceções, mas, em geral, a gente acha que a gente está certo, até perceber que a gente está errado. Sabe? A gente demora para perceber o erro na gente. Né? A gente é muito rápido para perceber o erro no outro. É por isso, inclusive, que a palavra fala para a gente, antes de apontar o cisco no olho do nosso irmão, a gente tirar a trave do nosso olho. Porque nós somos ótimos em ver até o cisco no olho do outro, mas não a trave no nosso. E a gente demora. Realmente a gente acha que a gente é cheio de razão, que a gente é perfeito, que os nossos caminhos são retos, sabe? A gente vai ficando cada dia mais próximo de Deus, vai se trabalhando, e é engraçado porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente fica cego com relação a algumas coisas, porque a gente acha que a gente é perfeito, sabe? E aí Deus vai lá e dá umas trabalhadas na gente de vez em quando, para a gente perceber que a gente não é melhor do que ninguém. A gente precisa aprender que a gente não é melhor do que ninguém, sabe? E eu queria te falar como é que, às vezes, esses juízos, essa justiça de Deus acontecem em algumas situações da nossa vida, sabe? Eu vou contar uma história que ela não tem nada a ver com a Bíblia, mas ela serve para poder mostrar um pouco como é que Deus age, às vezes, com relação a determinadas coisas, sabe? Diz que uma vez tinha um homem viajando de avião, e esse avião estava sobrevoando o oceano, sabe? E o avião caiu. O avião caiu, uma turbina parou de funcionar, e morreu quase todo mundo, e só sobrou esse cara. E ele saiu nadando e conseguiu chegar numa ilha. E ele chegou na ilha, só tinha ele e um monte de restos do avião, sabe? E ele foi e construiu uma cabana para ele, com os pedaços do avião, era tudo o que ele tinha na vida, né? Naquele momento, eram os pedaços daquele avião. E ele construiu uma cabana para ele e ele foi tentar viver na ilha com o que ele tinha em mãos, sabe? E aí ele começou a conseguir pescar, pegava um peixe, pegava outro, e ele começou a ser muito grato a Deus pelas coisas que aconteceram na vida dele. Então, primeiro ele foi grato a Deus porque ele foi o único que se salvou, né, porque ele podia ter morrido junto com todos os outros. Depois ele foi grato a Deus porque existiam os pedaços do avião que ajudaram ele a construir aquela cabana onde ele podia morar. E ele começou a ser grato a Deus porque ele começou a conseguir pescar e pegar outras coisas naquela ilha e começou a sobreviver. E um belo dia ele estava pescando, pescou muito mais do que precisava, e estava cheio de peixe, ele estava muito contente e ele viu uma fumaça muito grande. E ele saiu correndo e viu que a cabana dele estava pegando fogo. E aquela cabana estava pegando fogo, aqueles destroços do avião estavam pegando fogo, e ele ficou muito chateado com Deus. E ele começou a reclamar muito com Deus naquele momento, porque estava pegando fogo, e era tudo o que ele tinha. Era tudo o que ele tinha e estava pegando fogo. E quando ele estava mais reclamando, mais chateado, de repente apareceu uma pessoa e falou, a gente veio te ajudar. A gente veio te resgatar. E ele falou, como assim? Como vocês apareceram? Ele falou assim, a gente viu a fumaça pegando fogo e viu que alguém precisava de ajuda aqui. E por que eu estou contando essa história? O que ela tem a ver com a gente, né? O que ela tem a ver com os juízos de Deus, com a justiça de Deus? De que forma ela age na nossa vida? O que acontece é o seguinte, Deus tem planos perfeitos para a vida de cada um de nós. Ele, inclusive, fala na Bíblia que Ele é que sabe, né, os planos que Ele tem para cada um de nós, que são planos maiores, planos melhores. Né? Ele fala isso, Ele já diz de antemão, Ele já diz antes da gente passar, olha, os meus planos são melhores do que os seus. Né? Ele fala isso. Né? Ele fala, inclusive, que a gente primeiro tem que procurar as coisas dEle, e as demais vão ser acrescentadas. Né? Primeiro a gente procura as coisas de Deus e depois as outras coisas são acrescentadas. Mas a gente está vivendo aqui no mundo, e a gente vive no mundo muitas vezes segundo a carne, segundo a alma, e poucas vezes segundo o Espírito. E a gente vai transformando a nossa vida. A gente vai cedendo um pouco de cá, vai cedendo um pouco de lá, e vai construindo um ser muito mais que imperfeito. A gente vai construindo um ser que é muito diferente daquilo que Deus gostaria que você fosse. A gente constrói esse ser ao longo da nossa vida. Às vezes um ser que não tem tanto amor pelos outros, às vezes um ser que engana, que mente, que não ajuda, que trapaceia, que trai, um ser que mata, um ser que faz tantas coisas, sabe? Só que Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Ele precisa trabalhar aquilo na vida de cada um de nós, sabe? E os planos de Deus, eles não ficam pela metade. Deus não faz um plano na sua vida e fica pela metade. Se Deus fala para você, por exemplo, olha, eu tenho um plano na sua vida, vai acontecer isso, isso e isso, e não aconteceu, saiba que um dia vai acontecer. Por mais que você fuja disso, por mais que você não queira estar naquele plano de Deus, sabe?
E eu lembro que isso aconteceu muito na minha vida, porque eu estou na igreja desde os 13 anos de idade. E desde pequeno, quando eu ia para a igreja, às vezes alguém ia orar por mim, e aí o Senhor tomava aquela pessoa, e aquela pessoa dizia assim: eu vejo você um grande homem de Deus, e Deus está te dando o dom da palavra, e você vai pregar e vai falar de Deus. Eu só não falava Deus me livre na hora, porque não fazia o menor sentido, né? A pessoa dizer que Deus estava me dizendo aquilo, e eu falar Deus me livre, mas eu pensava, até parece. Até parece. Tinha hora que eu ainda pensava assim, essa pessoa está falando isso porque conhece a minha mãe. Porque sabe que a minha mãe é uma mulher firme nos caminhos de Deus. No fundo, eu sabia que Deus tinha um plano, né? Eu já sabia, né? Eu só não queria enfrentar aquele plano, eu só não queria deixar aquilo acontecer na minha vida, sabe? E era engraçado porque esse dom da palavra que Deus tinha dito, e Deus disse várias e várias vezes, ele foi crescendo na minha vida, sabe? Quando eu ia dar uma palestra, quando eu ia dar uma aula, eu fui professor 10 anos, né? Eu ia tendo esse dom da palavra, eu só não usava para aquilo que Deus queria, sabe? E uma vez Deus fez uma promessa além. Deus disse assim: eis que eu vou fazer você um homem muito grande, profissionalmente e financeiramente, para te colocar no meio dos outros grandes e você falar de mim. Sabe qual era a única coisa que eu me lembrava? Que Deus falou que ia me fazer grande, financeiramente e profissionalmente. Era isso que tinha ficado na minha cabeça. Pensava, me dei bem. Deus disse que vai cuidar de mim financeiramente e profissionalmente. Eu só não lembrava da segunda parte, né? Que Deus dizia, para que você possa exaltar o meu nome no meio dos grandes. E aquilo sempre ficou muito na minha cabeça, porque eu sabia que era uma promessa de Deus. E como eu estou na casa de Deus desde os 13 anos de idade, eu sabia que se Ele tinha prometido, aquilo ia acontecer. Isso era claro para mim, sabe? E é muito interessante quando você vai para uma batalha e você já sabe que lá na frente você vai ser vitorioso. Então, as minhas batalhas profissionais e financeiras, eu sempre ia para elas certo da vitória. Isso acontecia muito na minha vida. Eu ia certo da vitória, porque Deus tinha falado aquilo. E o que aconteceu foi que Ele cumpriu. Rapidamente, quando eu comecei a trabalhar com a internet, o Senhor fez com que eu fosse grande. O Senhor fez com que eu construísse uma empresa muito saudável, que desse muito lucro, e as pessoas todas ao meu redor não entendiam como que eu tinha tido um sucesso tão rápido, porque foi muito rápido, e maior do que quase todas as pessoas que estavam do meu lado. E o Senhor me colocou no meio de pessoas muito grandes, de outros empresários que também tinham muito sucesso, como eu. E sabe o que aconteceu? Eu não lembrava da segunda parte, eu só lembrava da primeira. E quando o Senhor me colocou no meio daquelas pessoas, eu não agi como Ele tinha mandado. Muito pelo contrário, ao invés de eu mudar as pessoas ao meu redor, eu fui mudado por elas. Eu me transformei total e completamente no meio daquelas pessoas. E eu não percebi, porque você não percebe quando você está se afastando dos caminhos de Deus. Você não percebe. Satanás é tão astuto que você vai mudando uma coisinha por dia, sabe? É como se fosse uma torneira aberta que vai pingando. E aquela gota não te incomoda, até ela virar uma coisa muito grande. E sabe o que aconteceu com relação a isso? O Senhor queimou os meus destroços do avião. Porque foi isso que Ele fez. Tão rápido quanto a empresa subiu, a empresa caiu. Porque eu não fiz aquilo que o Senhor esperava de mim. E eu saí da sociedade daquela empresa sendo lucrativa ainda. Ela não chegou nem a falir, eu tive que sair dela. Ela dava muito dinheiro, inclusive, mas eu tive que sair assim mesmo, sabe? E eu me sentia um fracassado. E era impressionante, assim, porque a primeira vez na minha vida eu senti que as coisas que eu faria, financeira e profissionalmente, não dariam certo. Qualquer coisa que eu colocava a mão, eu achava que ia dar errado. Porque eu pensava, o Senhor se envergonhou de mim. Porque o Senhor disse que ia fazer determinada coisa na minha vida, fez e eu não fiz a minha parte. E sabe o que eu não tinha percebido? É que à medida em que eu estava passando por aquele processo, e que eu ia me envergonhando, e que eu ia pedindo perdão a Deus, eu estava pouco a pouco me transformando na pessoa que Ele esperava que eu fosse. Ele foi me transformando por meio da dor. E eu não sei como foi a transformação na vida de cada um de vocês, mas a minha foi uma dor bem grande, diga-se de passagem, porque aquilo afetou todas as outras áreas da minha vida. E eu fui passando por aquilo, eu fui passando por aquilo. Quando eu menos percebi, o que estava acontecendo é que os destroços estavam sendo queimados,
porque eu precisava ser outra pessoa. E aí, depois que todos os destroços foram queimados, porque Deus não constrói uma vida de bênçãos em cima de uma coisa que não é abençoada. Porque Deus precisa fazer novo, melhor. Ele precisa fazer de novo. Ele precisa fazer aquilo puro. E o Senhor me fez maior do que eu era antes. E eu estou resumindo logo aqui, porque eu tenho outras coisas para falar para vocês. Mas ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava dando uma palestra para vários outros empresários, online, e aí o rapaz que era o chefe daqueles empresários todos e tal, ele falou assim, uma das coisas que eu mais gosto de você é que você está falando sobre as suas empresas, você está falando um monte de coisa, mas cada 2, 3 palavras que você fala, uma é Deus. Você fala muito de Deus. E aí eu falei para ele, sabe por quê? Porque Deus já me colocou nessa posição e eu não falei. E nunca mais eu não vou falar. Sabe? Eu nunca mais vou deixar que isso aconteça, de eu não falar. Né? Eu até brinquei com ele, falei assim, sabia que toda terça-feira eu coloco no meu Instagram que vai ter culto e eu perco seguidores? Aí eu falei, mas eu não estou nem aí. Né? Mas foi um processo longo eu ter que passar por isso. Foi um processo longo. E por que eu estou falando isso para você? Porque a Bíblia é cheia de momentos em que a gente precisou passar por reconstruções, sabe? E às vezes você está fazendo os seus jejuns, você está fazendo as suas orações, e você está firme nos caminhos de Deus, mas você não se soltou dos seus destroços, sabe? Você não tem coragem de deixar para trás coisas que foram construídas sobre algo que não era bênção. E o meu exemplo foi um exemplo profissional, familiar também, mas, às vezes, o seu é numa outra área. Às vezes, você está tentando se reconstruir como ser humano, inclusive, sabe? Como um ser humano melhor. Às vezes, o Senhor quer tirar do lugar onde você está trabalhando, inclusive. Porque a gente se apega a coisas que são coisas, que elas não são Deus. Às vezes, você acha que o seu futuro está num trabalho. Às vezes, você acha que o seu futuro está numa relação, que o seu futuro está no lugar onde você mora, que o seu futuro está relacionado a uma empresa que você tem, ou algo que você faz, ou a cidade onde você vive. Sabe, eu conheço uma pessoa que Deus já disse para mim, já disse para a Tati, que ela tem que mudar da cidade onde ela mora. Sabe? Só que a cidade onde ela mora é uma cidade que é mais barata do que onde o Senhor mandou ela ir. E ela pensa, nossa, eu vou viver muito pior na cidade nova. Porque ela pôs a esperança dela no dinheiro que ela recebe. Ela acha que a fortaleza dela é aquela cidade mais barata, sabe? E às vezes a gente está com... Às vezes o Senhor fala assim, vou trocar as suas amizades, vou tirar as pessoas que estão ao seu redor. E você pensa, nossa, eu vou ficar sozinho. Mas olha, talvez você já esteja sozinho. Você só não sabe disso. Você só não percebe que aquelas pessoas que estão ao seu redor, elas não são suas amigas, elas não são pessoas que estão por você. E o Senhor, para Ele poder agir, e o que Ele está dizendo ali em Provérbios é que a justiça dEle precisa ser feita. E Ele é tão maravilhoso que, sabe o que acontece? A justiça do Senhor podia ser só queimar os destroços, porque o Senhor, Ele quer tirar e limpar tudo aquilo que não é bom na sua vida. Mas Ele é tão maravilhoso que quando Ele queima os destroços, a fumaça traz ajuda. Sabe assim? Então, o agir dEle, o transformar na sua vida, já traz a nova bênção. Só que às vezes a gente se trava para isso. A gente não se permite que isso aconteça. A gente não permite que esse processo aconteça na nossa vida, sabe? O Senhor está do nosso lado todos os momentos que a gente precisa. Só que a gente se afasta dele muito, e a gente ergue muralhas entre a gente e ele, para que a gente não escute o que ele tem para falar, ou para que a gente não viva o que ele quer que a gente viva. Às vezes, porque ele te pede um salto, que é um salto de fé, e você pensa, o que tem lá embaixo? É um abismo? E você não sabe o que tem do outro lado, mas ele fala, salta. Ele fala, vai, faz. Fala, fecha os seus olhos e confia em mim, e faz. Sabe? E aí você não faz. Aí ele faz alguém vir te empurrar. E aí você pensa, meu Deus do céu, que horrível, como alguém fez uma coisa dessa comigo. Mas o Senhor precisa trabalhar, você precisa se limpar para se santificar. A verdade é essa. Existem coisas na sua vida que precisam ser limpas. E como é que a gente limpa uma coisa? Primeiro a gente se arrepende. A gente olha para a gente mesmo e a gente fala, Senhor, não é isso, me perdoa.
me limpa, me purifica, me faz outro. Você se arrepende, você se entrega a Deus e você fala para Ele que aquilo não é quem você quer ser. Que não é quem você quer ser. É quem você é naquele momento e você se arrepende, mas você não quer ser mais. Então começa por um arrependimento. E aí a palavra, olha como a Bíblia é incrível, né? A palavra de Deus chama o Espírito Santo de Espírito Consolador. A palavra diz que você não faz sozinho. Esse processo do seu recaminho, da sua reconstrução, de ser refeito, não é sozinho. Você está junto do Espírito Consolador. Quando você diz, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Aí você passa a ser a habitação do Espírito Santo, e o Espírito Santo é que te conduz. E eu não sei se isso já aconteceu com você, de repente algo que você fazia com muita constância, de repente começa a te incomodar. Você começa a pensar, meu Deus, isso não é certo. Eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais agir assim. Porque aquilo é o Espírito Santo te transformando em outro ser, em outra pessoa, para que você não seja mais aquele que incomodava Deus naquele momento, que entristecia o coração de Deus. O Espírito Santo vai te mudando. Então, a primeira coisa é se arrepender. E a segunda coisa é pedir para que Ele te ajude nesse processo, porque você não vai fazer sozinho. Não é um processo só. Enquanto você achar que você é autossuficiente, que você é muito bom para poder fazer aquele processo todo, não vai acontecer. Aliás, muitas vezes o que impede a transformação e a reconstrução na nossa vida é o nosso ego. É o nosso ego. Eu tenho uma pessoa porque eu tenho um carinho muito grande, e eu estava conversando com ele esses dias, e é engraçado porque assim, Deus me fez passar por esse processo todo, que eu contei muito rapidinho, mas que foi demorado e muito sofrido, né? E eu só simplifiquei. E eu sinto muito no meu coração que Deus me capacitou para falar com outras pessoas que estão passando por isso. Sabe? Porque é impressionante a quantidade de pessoas que são próximas de mim, que de repente me procuram porque estão passando por isso. Sabe? Porque estão passando porque, de alguma forma, a empresa quebrou, ou teve algum problema, ou saiu de uma sociedade, ou se sentiu mal de uma forma profissional e financeira, né? E eu estava conversando com essa pessoa porque eu tenho um carinho muito grande. E aí eu falei assim, você está indo à igreja? Você está deixando Deus te ajudar? Você está nos caminhos de Deus? Você está indo à igreja, está procurando a ajuda de Deus? E aí ele falou assim, não, porque eu tenho vergonha. Eu já cheguei na frente da igreja 2 vezes e fui embora, envergonhado. E aí eu falei assim, fulano, você realmente acha que as pessoas que estão na igreja nasceram e são perfeitas o tempo inteiro da caminhada delas? Você acha que em momento algum elas tropeçaram e elas precisam de ajuda e foram lá procurar ajuda na igreja? Eu falei, você precisa estar na igreja porque você está passando por isso. Agora você precisa de mais ainda estar na igreja, porque você precisa mais ainda de ajuda. E vai ter um dia que alguém vai precisar da sua ajuda lá, e você precisa estar lá para dar a mão para essa pessoa, porque você é a pessoa que vai poder ajudar. Porque às vezes Deus não precisa usar nenhum de nós, né? A verdade é essa, mas Ele quer nos usar. Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim, mas Ele quer usar você e Ele quer me usar. E eu falei para ele, esteja lá, engole a sua vergonha, engole o seu ego, porque ego e vergonha não produzem caráter cristão. Porque isso só atrapalha a gente e só afasta a gente de Deus. O nosso temor a Deus constrói o nosso caráter. Nós sabermos que somos pequenos e não conseguimos fazer as coisas sozinhos, constrói o nosso caráter. A gente achar que a gente é autossuficiente e que as pessoas todas têm que nos ver como super-heróis, infalíveis, não constrói o nosso caráter cristão. Porque não é isso que Deus quer da gente, sabe? Falhar faz parte do ser humano. Esses dias eu estava conversando com um conhecido, e ele é gerente de pessoas. E ele falou assim, toda vez que alguém vem trabalhar para mim, logo no início do trabalho, eu dou uma tarefa que eu tenho certeza que ele não dá conta de fazer, para que aquela pessoa saiba lidar com o fracasso. Porque fracassar faz parte da nossa vida. O que não faz parte da nossa vida é viver no fracasso. Porque não é isso que Deus tem para você. Deus tem para você te reconstruir.
E eu estou dando o meu exemplo é profissional e financeiro, mas o seu, às vezes, é do seu caminhar com Deus. O seu, às vezes, é da bondade que já existiu no seu coração, do amor que você tinha pelas outras pessoas, do jeito que você agia, de você ser um espelho de Deus para as outras pessoas chegarem nos caminhos de Deus por meio de você. Sabe? Cada um de nós tem coisas que a gente vai deixando para trás e que a gente vai deixando de trabalhar. E a gente se esquece. E a gente não trabalha, e depois a gente acha que a gente é aquilo. E eu estava falando com essa pessoa, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, você nem devia ter vergonha, porque você não é isso. Você está nisso. Mas você não é isso. Você não pode passar pelos seus problemas e achar que você é os seus problemas. Porque você não é. Os seus problemas vieram na sua vida e vão embora da sua vida em algum momento. Parece aquelas pessoas que têm como doença, e elas falam daquela doença como se fosse algo muito profundo da vida delas, né? Parece que elas não querem se livrar daquilo de jeito nenhum. Porque toda vez que alguém conversa, ela fala, porque a minha hérnia, ai, porque a minha bursite, ai, porque não sei o quê. A pessoa fala da doença, parece que ela tem um orgulho de ser a pessoa que carrega aquela doença, sabe? Essa doença é minha, ninguém tira de mim, né? Inclusive, eu conheço pessoas que você pode ter qualquer problema de saúde, que se você for conversar com ela, ela tem um pior que o seu. Porque ela tem que ganhar de você nos problemas de saúde. Então, a pessoa carrega aquilo dentro dela, sabe? Mas você não é isso. Isso é algo que passou na sua vida e você tem que se livrar e mandar embora. Manda embora, sabe? Não é aquilo, você não vive isso. E é engraçado porque eu sei que Deus me preparou para falar com aquelas pessoas, sabe? Porque eu falei assim, eu sei como você está se sentindo. Nessa hora você... Ele falou, tô. Eu falei, você acha que nada do que você faz dá certo, que você não consegue fazer nada, que você nunca vai se erguer, e que tudo que você faz te leva ao fracasso, e que se você for fazer de novo, não vai dar certo. Ele falou, é isso mesmo, faz 2 dias que eu não saio do meu quarto. Eu falei, isso não é verdade, você não é essa pessoa. Ele falou assim, mas é porque você é muito bem sucedido. Eu falei, mas eu já fui você. Eu falei, eu fui você e eu também não queria sair de lugar nenhum. E eu também não queria fazer nada. E eu também achava que qualquer coisa que eu colocasse a mão ia dar errado. Porque a gente faz isso. E a gente faz isso e a gente joga maldição na gente mesmo. Então, às vezes, é um relacionamento, sabe? E aí, eu já vi pessoas falando assim, eu só escolho homem que não presta. Nossa, que maldição, né, que a pessoa joga sobre ela mesma, né? Nenhum relacionamento meu dá certo. Além da pessoa jogar maldição nela mesma, ela já vai construindo aquilo para que as coisas deem errado. É impressionante isso, sabe? Elas falam isso, eu conheço uma pessoa que ela fala assim, nada do que eu faço na minha vida, eu faço sem muito esforço. Falo, oxe, você é uma pessoa que gosta de se esforçar e ralar demais à toa, né? Porque eu já falo assim, ontem as pessoas estavam falando, nossa, mas como a empresa de vocês é muito boa, é muito bem sucedida, vocês são muito bons. Eu falei, não, a gente não é não, Deus é que é muito bom com a gente é muito abençoado. Porque se eu for ficar esperando que eu seja muito bom para essas coisas acontecerem, elas não vão acontecer nunca, tá? Elas acontecem porque Deus cuida da gente. Então, você precisa trabalhar isso de você. Olha, quando você não confessa o seu pecado, eu não estou falando para você encontrar um pastor e falar com ele, não. Você pode confessar você e Deus, né? Você não confessa, você tem que começar confessando, entregando e pedindo a Deus para te limpar, sabe? Você vai ser derrotado enquanto não fizer isso. Então, você precisa passar por esse processo. Primeiro, é um processo de limpeza. Para a gente ser abençoado, a gente precisa se limpar, sabe? Nós somos pessoas criadas para receber as bênçãos de Deus, sabe? É como se nós fôssemos, assim, um vaso que vai ser cheio da bênção de Deus, e a gente vai lá e põe uma tampa em cima. E a gente continua pedindo a bênção de Deus, e ela continua sendo derramada sobre a tampa. Ela não vai encher o vaso nunca. E aquele vaso é o seu pecado, aquele vaso são os destroços do avião que você não queimou ainda. Sabe? São as pontes que você não queimou e não deixou para trás. São coisas que você não trabalhou ainda em você. E elas te impedem de receber aquelas bênçãos. Elas te impedem de ser reconstruído. E eu vou te falar, olha, ser reconstruído do zero é dolorido, mas é muito bom, porque você sabe que não tem destroço nenhum ruim por baixo daquilo que foi reconstruído. É muito bom ter essa sensação de, olha, agora foi construído de verdade, agora está alicerçado em Deus, agora está sobre a palavra do Senhor, sob o temor de Deus.
É muito bom isso, sabe? Quando você começa a ser exemplo, por que você faz as coisas segundo o Senhor? Deixa Deus fazer isso em você, porque é uma sensação muito boa, sabe? A gente reconstruir a nossa vida sem Deus não é reconstruir. Deus precisa de um alinhamento seu com Ele. O que é alinhar com Deus, sabe? Imagina o seguinte, alinhar são deixar as duas coisas na mesma linha, né? Você olha e fala, não, isso aqui está alinhado, essas cadeiras aqui estão alinhadas. Mais ou menos, porque eu sou arquiteto e eu vejo que o negócio está meio torto, mas elas eram para serem alinhadas. Essas cadeiras estão alinhadas porque está uma aqui do lado na direção da outra, tal. Isso é ser alinhado, né? A sua vida precisa ser alinhada com Deus. E como é que você alinha a sua vida com Deus? Bom, primeiro você tem que saber o que é o seu Deus, né? Você precisa saber o que Ele espera de você. Mas você não vai saber nunca o que Ele espera de você, o que é o seu Deus, se você não ler o seu manual de instruções, né, que é a Bíblia. Porque Deus te criou e Deus te deu um manual de instruções para a vida. E aí você vai para o culto, você escuta o pastor falar, você vê uma pregação na internet, tudo isso te edifica, mas Deus quer falar direto com você. Deus quer que você vá lá e leia a Bíblia. E eu, quando vou ler a Bíblia, eu falo assim, Senhor, me dá discernimento e entendimento, para que eu possa saber o que o Senhor quer falar comigo. E às vezes você lê 2, 3 vezes a mesma palavra, e na quarta Deus fala uma coisa com você diferente. Deixa Deus falar com você. Então, para você estar alinhado com Deus, primeiro você precisa saber o que você precisa fazer para estar alinhado com Deus. Então, descubra o que Ele espera de você. E geralmente Ele espera de você coisas diferentes do que o mundo espera de você. A pastora Tatiana estava falando aqui na semana passada sobre ditados populares que não tem nada a ver com aquilo que Deus espera de você, né? Quando ela diz assim, se conselho fosse bom, ninguém dava de graça, vendia, né? Aí você vai lá, olha na Bíblia e fala assim que na multidão dos conselhos está a sabedoria. Ou seja, completamente diferente, sabe? Em geral, a gente não sabe as coisas de Deus, mas a gente sabe as coisas do mundo. Se você chega no mundo e você fala, fulano é manso, você está xingando ele. O cara é muito manso, não faz nada, não reage e tal. Você está xingando aquele cara. Se você olha pela Bíblia, mansidão é um dos dons do Espírito. É você ser uma pessoa tranquila, não se irar. Eu precisei trabalhar isso em mim, uma pessoa que me irava muito facilmente. Aí eu fiz um acordo comigo mesmo, que todas as vezes que eu ficasse muito chateado com alguém, eu só ia responder aquela pessoa no dia seguinte. Porque era o tempo de eu descansar, da minha cabeça trabalhar. Lógico que não dá para fazer isso quando está eu e a Tati discutindo em casa, né? Porque como é que você vai discutir no dia seguinte, né? A pessoa está ali do seu lado, né? Mas quando eu recebo alguma coisa no WhatsApp, alguma coisa do gênero, eu só respondo no dia seguinte. E é impressionante como eu sou mais manso hoje. É impressionante. Tem um colega nosso que começou a trabalhar na nossa empresa, ele falou assim, nossa, eu fico impressionado como você e a Tati são tranquilos, e vocês não dão muita bronca nas pessoas e tal, vocês não se irritam demais. E eu pensei assim, eu tive que olhar para mim mesmo, né, para poder entender. Eu pensei, cara, é verdade, eu agora sou assim, né, porque eu era diferente, né, eu agora sou assim. A Tati também era diferente, e agora ela não é mais como ela era, sabe? A gente vai aprendendo o que o Senhor espera de nós. Antes eu achava que a pessoa próspera era aquela pessoa que retinha as coisas para ela. Que eu pensava, aquela pessoa vai se encher de bênçãos, de bens, de um monte de coisa. Ela é uma pessoa próspera, né? E sabe que enquanto eu achava aquilo, eu não era próspero de verdade. E aí depois eu comecei a entender que prosperidade na Bíblia, primeiro que ela não está falando de dinheiro, na maior parte das vezes, quando o Senhor fala de prosperidade, fala de prosperidade da alma, do espírito, né? Mas quando ele fala de bênçãos financeiras, ele fala de a gente abençoar os outros. A Bíblia fala muito sobre a gente abençoar os outros, né? Sobre cuidar dos órfãos, das viúvas, sobre a gente transbordar. E quanto mais eu ajudo, mais eu me sinto próspero. É impressionante isso, sabe? Quanto mais eu ajudo, mais eu me sinto próspero. E aí eu comecei a perceber que a prosperidade que Deus tinha para mim era eu ter tempo com a minha família, sabe? Era eu poder desfrutar da minha esposa e dos meus filhos, eu ter tempo para mim, para eu poder falar com Deus, né? São coisas que Deus espera de você. Deus espera que você esteja alinhado com Ele. Se alinhar com Deus é ter tempo para falar com Ele todos os dias. É você começar o seu dia, por exemplo, conversando com Ele. É estar alinhado com Deus. Deus quer fazer você ser alinhado com Ele. E às vezes existe um abismo entre você e Ele.
que você construiu, porque Deus não constrói abismos entre você e Ele. Ele só constrói pontes. Você que constrói os abismos, sabe? Só que às vezes a gente constrói isso e você precisa destruí-los para você poder ser uma pessoa melhor, para você ser uma pessoa alinhada com Deus. E às vezes essa destruição, ela passa por destruir determinados aspectos da nossa vida. Às vezes você está se apegando a algo que o Senhor não quer que você se apegue mais. Ele precisa fazer a justiça dele. A justiça de Deus vai ser feita, quer você queira ou não. E o plano dele vai se concretizar, quer você queira ou não. Então é melhor a justiça de Deus ser feita sem a gente sofrer. E o plano dele se realizar sem doer. E aí é quando a gente se entrega para ele. Só que as pessoas às vezes acham que se entregar para Deus significa a gente perder liberdade. É engraçado, né? Porque isso é uma coisa do mundo, né? Você vai perder liberdade, você vai fazer as coisas de Deus. E é o contrário, né? Quem realmente está nos caminhos de Deus sabe a liberdade que é se livrar das coisas do mundo. A liberdade que é não ser mais escravo do dinheiro, ou da pornografia, ou do que quer que seja. Existem coisas que nos aprisionam. Às vezes, o que te aprisiona, inclusive, é você colocar o seu cônjuge acima de Deus. E eu não estou dizendo para você separar, não, hein? Eu só estou dizendo que é para você não exaltar alguém que não seja Deus, não colocá-lo na presença de Deus. Às vezes são os nossos filhos, a pessoa não vai para os caminhos de Deus, não vai para a igreja por causa dos filhos, por causa dos pais, por causa da esposa, por causa do marido. E não é isso. Estar alinhado com Deus é alguém olhar para você e enxergar Deus. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela tem um problema sério, porque o marido dela sofre de alcoolismo. E ela falou assim, eu chego em casa e tem hora que eu estou tão nervosa que eu quero dar na cara dele. E eu falei assim, você está completamente errada. Ah, mas eu vou ficar só boazinha e tal. Eu falei, você vai fazer o que Deus espera de você. E não é você que vai mudar ele. Você vai mudar ele orando, porque Deus é que vai mudar. Você vai fazer a sua parte, que é ser cristã. Ser cristão não é revidar, não é se vingar. Não é a pessoa bater e você revida na cara dela. Ser cristão é agir com amor. Só que é difícil pra caramba agir com amor. É difícil demais, às vezes, revidar com amor, sabe? Só que nós estamos na igreja, nós estamos falando do Deus que é amor. E como é que você pode se alinhar com Deus que é amor, se você não refletir amor? Você tem que refletir amor pelas pessoas que te odeiam, inclusive. Existem pessoas que querem o meu mal e pelas quais eu oro todos os dias. E sabe o que foi que aconteceu? Deus me limpou o meu coração com relação a isso. Porque eu fui obrigado a limpar meu coração para orar. Porque como é que você consegue orar para alguém de verdade se você não limpa o seu coração? Não dá. Então, eu tive que passar por esse processo. Experimenta fazer isso, sabe? Experimenta amar quem não te ama. Porque amar quem te ama é fácil pra caramba, tá? Mas experimenta amar quem não te ama. Deixa Deus fazer a transformação que Ele tem na sua vida. Ele precisa queimar os seus destroços. Deus precisa agir na sua vida. Ele precisa fazer algo novo. Mas para fazer algo novo, Ele não vai fazer no velho. Porque a palavra dele também fala que não se coloca tecido novo em tecido velho. Não é isso que Ele tem. O tecido novo vai ser usado para poder fazer algo novo, não para remendar um tecido velho. Entenda isso. Porque quanto mais rápido você entender, menos você vai sofrer. Menos você vai passar por todo esse sofrimento e angústia que você passa às vezes, porque não se livra de algo que Deus quer livrar a sua vida. Pensa sobre isso, sabe? E na hora que, quando a pastora estava louvando, né, e falando, não chora porque Deus olha por você, eu me lembrei muito, sabe, de quando eu achava que eu não tinha mais volta às coisas na minha vida. Quando eu achava que eu já tinha destruído tudo, que eu já tinha destruído a minha vida profissional, quando eu já tinha destruído o casamento, quando eu já tinha destruído tudo. E eu achava que não tinha volta. E eu não sei se você sente isso, eu não sei se em algum momento você já sentiu isso na sua vida, sabe? E sabe o que me ajudava? Louvor. Louvor. Quando você não consegue orar, louva. Quando você não tem mais forças para falar, louva. Porque o louvor é muito poderoso. E o louvor entra no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. E conecta o teu espírito com Deus. E te limpa e te ajuda.
E Ele te ajuda a se reerguer porque é algo de Deus para você. Então, quando Deus vai lá e fala, não chora, porque Deus está olhando por você, não chora. Só deixa Ele reconstruir, deixa Ele fazer de novo, porque Ele vai fazer. Você é muito especial para Deus, para não deixar que essa reconstrução aconteça na sua vida. Deus te ama demais, demais. E Ele quer terminar a obra que Ele começou, mas você precisa deixar. Porque Ele não vai fazer enquanto você não deixar. Você precisa abrir as portas para Ele. Ele está ali esperando para poder agir na sua vida, para poder reconstruir. Então deixa Ele reconstruir, deixa Deus agir. Por pior que pareça aquilo que está acontecendo, às vezes é preciso queimar os destroços. E você só enxerga a fogueira. Porque Deus diz que Ele é que sabe os planos que Ele tem. E Ele fala, inclusive, que Ele é um Deus de mistério. Porque se fosse dado para nós conhecer todas as coisas de Deus, era muito fácil. Que fé é essa que você já sabe tudo que vai acontecer? Você precisa ter fé. Você precisa se entregar. Precisa deixar Ele fazer. Só entrega. Sabe? Se você pede, por exemplo, para que Deus te transforme numa pessoa mais forte, sabe como é que você faz uma pessoa ser mais forte? Fazendo aquela pessoa lutar. Então, às vezes, Deus te dá a luta e você não entende, mas é porque você quer ser uma pessoa mais forte. Então, Ele te dá a oportunidade de desenvolver aquilo que você está pedindo a Deus. Às vezes, as pessoas pedem a Deus, por exemplo, para que elas possam ter uma família mais unida. E aí Deus coloca um determinado problema naquela família que vai unir as pessoas todas. E você sofre com aquele problema. E você fala, Senhor, por que está acontecendo isso? E aí Ele te fala, é para unir vocês. Porque você pediu para que vocês fossem mais unidos. Porque é assim que Deus age. Ele coloca na nossa frente coisas que vão fazer com que a gente seja melhor e que a gente alcance aquilo que Ele quer para nós. Só que aquilo que Ele coloca na sua frente, você acha que é empecilho. Você acha que não é bênção. E às vezes você está passando por aquilo para poder ser transformado. Só que você para no meio do caminho. Você simplesmente nem tenta ultrapassar e chegar do outro lado, porque você pensa, nossa, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não quer fazer isso na minha vida, eu acho que será da minha cabeça. Então deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Esse é o convite que eu tenho para você hoje, sabe? Para que você permita que o Senhor venha agir na sua vida, para que você permita que o Senhor queime os seus destroços, para que você permita que Ele reconstrua, que Ele faça de novo, para que você possa sair do outro lado do jeito que Ele quer, forte e reconstruído e pronto para ser usado do jeito que Ele quer te usar. Amém? Eu vou fazer uma oração por você e também vou orar pelas pessoas que mandaram os pedidos, porque a gente recebe pedidos sempre, né? Seja na caixinha de oração, seja online. E se você não fez nenhum pedido, só põe a mão no seu coração e entrega seu pedido agora. Mas eu vou orar por você, porque você é entre você e Deus. Não é comigo, eu só estou intercedendo por você. Feche os seus olhos. Senhor, eu apresento a Ti agora, Pai, cada irmão, cada irmã. O Senhor conhece os corações. O Senhor sabe, Pai, o que é que precisa ser mudado na vida de cada um. E eu te peço, Senhor, não faça conforme o nosso querer, mas faça conforme a sua vontade, Pai, porque a sua vontade é maior e é melhor. Reconstrói, faz de novo melhor, porque a segunda casa é melhor do que a primeira. O Senhor diz isso na tua palavra. Faz de novo, faz melhor, transforma, Senhor. Olha os pedidos, os desejos de cada um de nós, Pai, mas faz conforme o Teu plano. E aquilo que está em conformidade com o Teu plano, Senhor, quebra todas as barreiras. Nos coloca na posição de receber, Pai. Nós somos Seus filhos, filhos do reino. E eu te peço, Pai, saúde do reino, prosperidade do reino, relacionamentos do reino, que o Senhor cuide de cada um de nós, Pai. Senhor, que o inimigo não possa contra as nossas vidas. Que os Seus anjos estejam ao nosso redor e derredor. Erga muralhas de fogo, Pai. E vá ao encontro de cada um dos nossos, para que nós possamos ver todos eles na Sua casa, cheios de Ti, salvos, Senhor, transformados por Ti. Senhor, age na nossa vida, nós queremos ser melhores.
Nós queremos ser mais próximos daquilo que o Senhor espera de nós. Nós nos entregamos total e completamente e nós dizemos a Ti, Pai, pode fazer, faz do seu jeito. Faz, Pai, porque nós cremos que o Senhor faz de um jeito melhor que o nosso. Só nos dá forças, Pai, para continuar e para chegar do outro lado. E eu te agradeço, Senhor, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos declarar que porque Ele vive, nós não temos temor, nós podemos crer no amanhã. Jesus vivo está. Amém? Eu vou te convidar a ficar em pé e declarar que Ele vive em você. Se você ainda não fez uma aliança com Jesus, aproveita esse momento de alegria e de louvor e faz essa aliança com Ele, convida Ele para morar no teu coração. Se você já fez, refaz essa aliança, morar mesmo no teu coração para Ele, entrega a tua vida a Ele, Ele vive por você. Amém? Deus enviou teu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te
és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Vamos declarar que Ele é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, mais uma vez. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Amém. Amém. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos porque o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. Aceita aqui o nosso louvor, Senhor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa voz. Muitas vezes a gente não tem nem força para orar, mas a gente abre a nossa boca para louvar, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, e nós vamos te adorar, aleluia, nós vamos te adorar e vamos continuar te adorando nesse dia, nessa semana, com essa pregação tão abençoada, que nós possamos sair daqui edificados, que possamos edificar a nossa casa, a nossa família. Senhor, gratidão, obrigada, Pai, obrigada, nós somos muito gratos a Ti, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. E que o amor infinito de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, hoje e para todo sempre. Deus os abençoe. Amém. Amém. Até terça que vem, se você é jovem, até sábado. E lá embaixo tem um cafezinho, se você está aqui com a gente. Pão de queijo hoje, vovô? Tem café e tem bolo. Tem bolo, eu vi bolo. E para você que acompanhou a gente online, bota aqui para mim, ó, bota aqui nessa câmera aqui para mim. Pra gente que acompanha, para você que acompanhou a gente online, está vendo só minha mão aqui agora? Ou não? Tá me vendo aqui? Oi, para você que acompanhou a gente online, muito obrigada. Até terça que vem. Distribui esse culto, compartilha esse link para mais e mais pessoas, para que a gente possa aqui atingir milhares e milhares de visualizações. Amém? Um beijo, fica com Deus, até terça que vem. Obrigada, gente.